Olá, olá, bem-vindos aí a mais um programa de cibersegurança aqui no canal do CT. Bom, esse programa passa todo sábado e aí você pode acompanhar as novidades, conteúdos relacionados a esse setor, que é muito importante aí no dia a dia. Estou aqui com o Renato, a gente vai continuar o programa da semana passada, que é um programa sobre NIST, né, sobre esse framework tão importante. Tudo bom, Renato? Como é que vai? Tudo bem, Michele? Tudo ótimo. Então, a gente apresentou, Renato, as principais características. Então, a gente apresentou aqui a infraestrutura, a gente apresentou alguns documentos, apresentamos algumas funções, categorias, as referências normativas, e a gente ficou, então, como um segundo programa para terminar esse framework tão importante aí, onde a gente tem aqui alguns itens para discutir. Mas antes, pessoal, deixa de se inscrever, se inscreve aqui, dá um joinha, porque é importante para a gente aqui também. Fora isso, vamos lá, Renato. A gente tem aqui, então, os níveis de implementação desses framework, né? O que a gente pode comentar aí sobre esses níveis? Eu dei um zoom aqui para ficar bem grande aí para o pessoal ver. Legal. Então, como a gente conversou da última vez, o que é interessante desse framework é que o NIST, eles colocaram como as funções, quer dizer, as atividades que a gente tem que fazer para evitar os riscos de cibersegurança, a identificação, a proteção, a detecção, a resposta e a recuperação dos recursos de rede, né, dos recursos da infraestrutura cibernética. E aí, o que é interessante? O projeto de adotar a implementação do NIST como um todo, ele parte por fazer uma análise da situação atual da empresa ou da organização e onde a gente quer que a organização fique, a situação desejada. Então, existem algumas dimensões na avaliação do nível atual da empresa ou da organização. Então, dentro do framework, tem um gabarito, digamos assim, que especifica em cada uma daquelas funções que a gente viu na última conversa, onde que eu me encontro e como eu quero ficar. E aí, a partir disso, é que vai ser feito um trabalho estruturado, que tem que ter a aprovação, tem que ter o patrocínio da auto-organização da empresa para definir como que vai ser investido os recursos para chegar até aquele ponto desejável, né? Isso tudo dentro de uma discussão entre as várias áreas da empresa ou organização e dentro de um processo de gestão de risco. Então, essa avaliação que vai ser feita para dar o pontapé inicial no trabalho de adequação ao nível desejado do NIST. Bacana. E aqui tem alguns níveis, né, de implementação. Você Isso, falou do quanto é importante a empresa ter essa dimensão, né, do nível que ela quer ter de né, implementação do framework aí. E aqui tem 4 níveis. Tem que nível parcial, risco informado, reprodutivo, adaptável. Esses serão os níveis de implementação desse framework? isso mesmo, Michele. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito com uma consciência crítica muito grande. A gente não tem que mentir nem ocultar nada para fazer um trabalho bem feito nesse cenário aí, nesse gabarito. E aí, cada um desses níveis que estão aí, então eles estabelecem 4 níveis como sugestão para análise. Então, em cada uma das funções, né, a função de identificação, de proteção, de detecção, de resposta e de recuperação, a empresa ou a organização ela tem que fazer uma análise em que nível que ela se encontra. Eles assim, reforçam um pouco o ponto que isso não é necessariamente um nível de maturidade. Então, quando a gente fala de padrões de organização, de auditoria, é muito comum falar em nível de maturidade. Eles evitam um pouco esse termo, mas não deixa de haver uma certa correlação. Então, a ideia é, quando eu falo em detecção, por exemplo, detecção de intrusão, ou detecção de uma falha, de um problema relacionado com a minha cibersegurança, em qual dos níveis entre 1 e 4 eu me encontro? E, de outra forma, de outro modo, em qual nível que é o meu objetivo chegar? Dentro de um custo-benefício que eu fiz a análise, né? Então, tem uma apresentação que está disponível para todo mundo lá no site do NIST, que é muito interessante, e aí nessa apresentação, essa infelizmente está só em inglês,
tem uma tabela que ele correlaciona cada um desses níveis com uma explicaçãozinha do que é aquele nível, tá? Então, seria interessante a gente dar uma olhadinha nessa tabela e aí a gente conversa um pouco sobre o que é cada nível. Deixa eu abrir ela aqui. Só um minutinho. Essa tabela? Isso, essa mesma. Então, essa apresentação aí está no formato do PowerPoint, né? Está disponível para qualquer um baixar lá do site da NIST, fazer o download. E aí ele mostra, dentro dos processos que a gente tem, dentro daquelas funções que a gente conversou na última oportunidade, qual o nível que eu me encontro. Então, eu tenho o meu processo de gestão de risco, que eu vou discutir dentro dele qual que é as funcionalidades e a repetibilidade, ou seja, o quanto eu posso repetir a minha gestão de risco de cibersegurança. Então, se eu fiz um processo, por exemplo, que analisa recuperação tem tudo a ver com backup. Eu tenho uma política de backup bem definida. Essa política, ela inclui testes dos meus backups, restauração periódica, só para ver se o meu backup está funcionando mesmo, no ambiente de teste, por exemplo. Essa análise ela é repetível, eu posso repetir isso de uma forma automatizada ou semi-automatizada através de procedimento? O profissional que está tratando desse assunto dentro da organização, ele tem que, de uma forma muito clara, muito irrestrita, ele pensar, eu estou num nível que eu atendo parcialmente o que seria o adequado para isso, eu atendo mais ou menos, então eu tenho um risco, eu sei desse risco, eu sei que meu backup ele vai falhar, por exemplo, se eu perder o link de internet, ele só funciona online. Ou o meu backup, eu estou extraindo dumps, ou estou extraindo backup uma vez por semana. Então, se eu perder no meio da semana, ou no finalzinho, um pouco antes de eu fazer o backup, eu vou perder alguns dias. Isso seria um risco informado. Então, eu estaria no nível 2, nesse critério de recuperação. Quando eu estou no nível repetível, que é o nível 3, está bem estruturado, eu posso replicar, isso aí eu consigo levar para outras unidades, outras empresas. E aí no nível 4, que seria um nível mais interessante, além de eu ter muito bem a minha estrutura, a minha política de cibersegurança baseada nas 5 funções do NIST, eu tenho, por exemplo, relacionamento com os meus fornecedores e com os meus clientes, para que eles também entendam esse framework, eles também tenham essa preocupação com cibersegurança e todos avancem juntos. Então, o nível 4 seria, vamos dizer assim, o padrão ouro, que nem a gente tem falado ultimamente, né? Seria o padrão ouro do nível de maturidade, do nível de aderência ao framework NIST, que as empresas podem chegar, que as organizações podem chegar. Toda empresa, toda organização que tem interesse em chegar no nível 4 em cada uma das funções do NIST? Não, em alguns casos não faz sentido. Mesmo o nível 1, eles são bem interessantes, o texto é bem interessante, o guia fala assim, mesmo no nível 1, não significa que é o caos completo, não significa que você tem que se desesperar. Você pode, em alguns casos, estar no nível 1 e não ter investimento ou não ter condições culturais, ou seja, que for ter limitações que te impeçam de passar para o nível 2. Mas eles falam, o mínimo sugerido para toda a organização seria tentar chegar no nível 2, que é um risco informado. Então, eu sei que eu tenho algumas deficiências no meu levantamento de informações de infraestrutura, de ativos de TI, eu sei que eu tenho alguns problemas na minha recuperação, na minha detecção de intrusão, eu sei que tem esses problemas. Mas pelo menos eu estou informado deles. A grande preocupação é quando você tem uma deficiência e você não sabe dela. Então, eu gostei muito do texto, é um texto bem sensato, esse guia, que ele fala isso, tenta subir de nível, tenta avançar de um ano após ano, crie planos, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas estruture a sua análise partindo de uma possibilidade de você estar com risco 1, você abordou aquelas funções da cibersegurança de forma somente parcial, somente superficial, de forma oportunística. Então, quando eu pude, eu fui lá olhar se os meus softwares estão atualizados. Então, isso seria um nível parcial. Se eu chegar no nível de risco informado, bom, eu sei que alguns computadores, alguns servidores, eu não estou fazendo atualização automática, eu não estou validando essa atualização.
pelo menos eu sei disso, então já é um risco informado. Sim, e é interessante a sua fala, Renato, pelo seguinte, muitas empresas, eu percebo isso, que muitas empresas, quando se fala em cibersegurança ou implementação de algum plano ou de algum framework, ele entra muito numa lógica digital de 0 ou 1. Eu não tenho, ou eu tenho que buscar o padrão ouro. E aí, como eu tenho que buscar o padrão ouro, eu não vou nem fazer nada, porque eu não vou conseguir implementar isso tudo. Sendo que a cibersegurança, ele é uma escada, né? Ele é um degrau. É melhor ter um pouco do que não ter nada. É melhor ter um... Exatamente. Muito bem, Então, Michele. eu vejo as empresas muito desesperadas em ter tudo, e aí ela percebe que não vai ser difícil culturalmente para aquela empresa implementar, e ela não faz nada. Você Então, tem não toda a precisa. razão, Michele. E tem uma questão interessante que me ocorreu no que você falou, que assim, não só às vezes as pessoas têm essa ansiedade de chegar logo no padrão ouro, que não é do dia para a noite, não existe isso, é uma progressão. Mas às vezes as empresas e organizações elas tentam encontrar a bala de prata. Eu vou comprar um antivírus que vai resolver todos os meus problemas. Eu vou trocar o meu roteador e não vou ter mais problema com um hacker. E não é isso. Como a gente vem conversado, tem uma questão tecnológica, tem uma questão de software, uma questão de hardware, mas tem também uma questão de comportamento, de cultura, de processos. E é isso que é interessante nesses guias. Eles fazem a gente parar e respirar e refletir. Será que eu estou me preocupando de uma forma bem informada, bem estruturada em fazer isso funcionar? Tem toda a razão. Eu falava umas coisas no treinamento que às vezes ficava um pouco polêmico. Quando eu dava um treinamento de rede, às vezes o técnico perguntava assim, Michele, tem técnicos que me falam para não usar o DMZ, ou para usar, porque deixa o sistema mais susceptível. E eu sempre falava, olha, eu não vejo grande diferença se você não proteger o resto, né? Se você usando ou não. Mas se você não olhar o contexto geral, não faz grande diferença. Você pode não usar o DMZ, não deixar as portas todas abertas de um sistema de câmeras, mas se o seu cliente, se for um comércio, se for uma empresa em que o acesso é irrestrito, ele não tem antivírus, ele não tem mais nada, não fez grande diferença. É só uma Exatamente. pequena vírgula. Porque muita gente na área fica defendendo assim, como se ele fosse fazer com uma mínima configuração de rede, só aquilo ali bastasse. Bom, agora o meu sistema está protegido. Então, deve-se avaliar, né, como um todo, como a gente vem falando aqui, a parte de treinamento, a parte de consciência das pessoas que atuam, para, assim, uma pequena configuração fazer sentido, né? Exato. E bem ou mal, é um trabalho que nunca acaba. Então, para os profissionais que têm interesse em entrar nesse mundo da cibersegurança, existe muita educação, muita certificação, muito para aprender, muito para se atualizar. Então, você está sempre correndo atrás e isso tem que ser algo que também não é uma pessoa, não é um departamento dentro da empresa, organização que resolve. É algo que tem que permear a cultura da organização. É algo que, em determinados casos, determinadas empresas, tem que fazer parte da própria missão da empresa. A empresa tem que ter dentro da missão, da visão dela, a questão da cibersegurança. Se proteger e proteger os ativos de seus clientes, seus fornecedores, inclusive os seus dados, né, daqueles problemas que a gente viu nas últimas conversas. Então, sim, faz todo sentido essa preocupação, ela permear a prática do cotidiano da empresa, não só no mundo do software, mas no mundo do hardware, da segurança física, das câmeras, do controle de acesso e da cultura. Como é que a questão de colocar o post-itzinho com senha no monitor, por exemplo. Infelizmente, a gente Exatamente. ainda vê muito isso. E é um furo que nenhum firewall protege. Exatamente. Bom, eu vou compartilhar aqui, então, o nosso mapa novamente. Legal. Deixa eu achar ele aqui. Pronto. Bom, então, deixa eu só diminuir aqui. A gente falou dos níveis de implementação. E aqui a gente tem fluxo de decisão, né? A gente entra nesse assunto aqui. Onde a gente tem aqui mudanças em indicadores, o próprio programa, né, de cibernética, os níveis de gestão, o que seria esse fluxo de decisão? Bom, como a gente está falando, a adoção de uma mentalidade orientada à cibersegurança, seja dentro do Guia NIST, dentro desse framework, seja através de qualquer outra visão de gestão de risco, como o ISO 30001, você tem que ter o envolvimento dos decisores do processo.
Então você tem que ter o envolvimento, o patrocínio da alta direção, do financeiro, eventualmente participação dos recursos humanos, o jurídico da empresa é muito importante em alguns casos. Então, o guia, ele sugere de uma forma, de novo, bem estruturada, que esses decisores, esses stakeholders, como eles usam a terminologia, sejam, logo de início, trazidos para o projeto para que eles abracem a causa. Então, olha, a gente tem um risco de cibersegurança, a gente pode adotar determinadas ações para minimizar esse risco, para mitigar esse risco, ou a gente pode, quando acontecer o problema, todos lamentarmos e cair correr atrás da solução. De novo, o guia não fala você tem que resolver os problemas, não, ele fala assim, o importante é que você saiba que existem esses problemas, que estejam todos informados. Então, o guia ele sugere o seguinte, a partir do momento que você fez o primeiro trabalho envolvendo os níveis decisores, e aí naquela tabelinha que a gente viu, é interessante que nas camadas de baixo, além dos decisores internos, tem lá no último nível os fornecedores e os clientes, então você aí começa a expandir para além da sua própria organização, além da sua própria empresa, você tem que criar o retrato e aí criar o cenário, como que você vai tentar evoluir para corrigir ou para melhorar aqueles níveis. E aí nisso aqui tem o mapa de mudanças e o mapa de indicadores. Então, por exemplo, as mudanças podem envolver, usando aquele exemplo que eu acabei de dar, a criação de uma política de backup bem estruturada, que envolve como que eu extraio o backup, como que eu mantenho ele seguro, como que com qual periodicidade que eu vou testar se esse backup está de fato bom. E aí, nessas mudanças, eu crio o indicador. Se eu disse que na minha política de backup é razoável, eu fazia a cada trimestre ou a cada semestre uma validação se o backup está bom, porque os meus dados não mudam com tanta frequência, ou não tenho tanto risco associado assim com esse backup, eu tenho que ter um indicador que mostre claramente que eu estou fazendo aquela atividade. Então, quantas vezes eu fiz a restauração do backup e deu problema? Isso seria, por exemplo, um indicador. Se eu chegar num nível de 90%, aí a gente volta, realimenta o sistema para dizer 90% é aceitável ou eu preciso chegar em 99,99%? Se a resposta for eu preciso chegar no segundo nível, qual que é o investimento para isso? E aí o sistema ele chega nesse ajuste, autoajuste, que eu vou sempre tirando retratos da situação em que a minha maturidade de cibersegurança está e qual o investimento, seja financeiro, seja em hardware ou software, seja em pessoas, em educação, eu tenho que fazer para chegar no nível melhor. E o interessante é que a gente está numa área de tecnologia. Então, não existe um momento, pelo menos na minha visão, em que, pronto, agora a gente não precisa fazer mais nenhum investimento, chegamos ao padrão ouro, e aí estamos protegidos, está tudo tranquilo. Infelizmente, não, os sistemas vão se atualizando, os hackers, né, vão mudando a sua forma, né, as invasões vão ficando diferentes. Então, quando a gente fala em um programa de segurança cibernética, ele é um programa vivo, né? Ele é um programa Exato. inteiro ali, galgando um passo a mais. Isso é bem interessante. É um programa vivo, dinâmico, ele tem que ser interdisciplinar, tem que envolver as áreas da empresa, o jurídico, por exemplo, como eu mencionei agora há pouco, e é importantíssimo criar esse programa para formalizar esse trabalho, senão fica um trabalho meio assim, tem um fulano lá que cuida disso. E aí não resolve, porque quando dá um problema, não foi por conta do trabalho dessa pessoa. Raramente a falha de cibersegurança, a invasão, o problema acontece por uma deficiência do que aquela pessoa fez, do que aquele departamento fez. É muito mais comum entrar por outras vias os problemas, né? E aqui só um tópico para a gente destacar, essa avaliação da estrutura que tem tudo a ver com esse fluxo de decisão. Né? Então, avaliar ali como está hoje e o que pode ter de melhoria, né, na infraestrutura, né? Seria Exato. É algo muito parecido com uma auditoria interna. Então, eu avalio como é que eu estou, a minha empresa, a organização, naquelas 5 funções, qual nível de maturidade eu quero, e aí, de uma forma muito madura, eu tenho que, com os meus parceiros, evoluir na decisão do que eu quero chegar. E isso pode ser algo em etapas. Eu posso dizer, no próximo ano eu quero chegar em tal nível de segurança, de cibersegurança,
e daqui a 5 anos eu quero ter um nível melhor do que esse. Com reajustes, com reavaliações, né, de acordo com a realidade da empresa e da sociedade mesmo, que muda o tempo todo. Nada melhor do que o fim do ano, né, Renato? Para poder fazer essa avaliação. É bem por aí. Fica a dica aí, né? É. Etapas de elaboração do programa. É sempre algo... Sim, eu vejo que o empreendedor ou a pessoa que toma aquela decisão, o gestor, ele sempre tem dificuldade em entender os passos. Eu gosto muito de trabalhar com passo, com método, porque a pessoa olha para um programa de saber e a primeira coisa que ela pensa é por onde eu começo. E depois que eu começo, para onde eu vou. E eu acho que Exato. tem um framework assim, que nos dá os passos e eu acho magnífico. E seria isso, Ah, né? é exatamente isso, Michele. É como se fosse um checklist, um guia, uma receita, mais ou menos assim. Não vai te falar exatamente o que você tem que fazer. Mas fala, ó, se lembra que tem essas coisas, você lembra que tem essas questões que têm que ser abordadas. E a abordagem pode ser, esse ponto aqui não me interessa, hoje eu não vou tratar disso porque não é minha prioridade. Por isso que o primeiro item é justamente priorizar e determinar o escopo. Então, eu posso querer priorizar uma das funções, por exemplo, eu posso querer priorizar a recuperação do meu negócio, a minha estabilidade operacional. Então, resiliência operacional. Eu tive um problema porque alguém invadiu, como que eu consigo recuperar minha operação o mais rápido possível? E aí, potencialmente, eu estou investindo mais, eu priorizei atacar a quinta função do framework, ao invés de fazer outras atividades, investimentos em outras das funções. Isso pode ser feito, cada caso é um caso. Então, priorizar e determinar o escopo do trabalho sempre vai ser a primeira ação que é recomendada, e aí, em seguida, orientar, né? Chegar com os stakeholders, com os envolvidos no projeto, e fazer uma orientação. Olha, a gente vai fazer um trabalho que é assim, é assado, não estamos procurando culpado por nada, porque toda auditoria tem isso. Quem que é culpado, quem é que não fez isso antes, por que não fizeram isso antes? Não, é um empenho mútuo, é um empenho de time, e aí por isso é que é importante gerar um projeto para trabalhar essa atividade, né? Essa é a questão da orientação. E aí, como a gente falou antes, fazer uma avaliação da situação atual, retrato atual, nos níveis de 1 a 4, a avaliação dos riscos, aí os riscos podem ser riscos internos, externos, de investimento, de capacitação, risco de questões normativas, por exemplo, leis ou problemas externos à própria organização, uma lei nova que o governo coloca que pode afetar esse trabalho, né? E aí, uma vez que foi tudo feito isso, se cria o plano de ação. Como que eu vou fazer para, naquela função, eu melhorar do nível 1 para o nível 2? Estabeleço isso com base no meu cenário desejado, já disse que é o nível 2, então legal, é aqui que eu quero chegar. E aí a implementação. Essa implementação é no dia a dia, é no cotidiano, ela é baseada em indicadores, então tem que ter um acompanhamento periódico, seja semanal, quinzenal, mensal, bimestral, depende de cada situação, mas tem que ser acompanhado. E aí, com base nisso, vão sendo feitas melhorias. É isso que faz a empresa evoluir, né? Exatamente. E seguir as etapas, até porque a gente já tem um framework indicando como são essas etapas, a gente não precisa inventar a roda, né? Exatamente. Bom, e a gente chega então no final com essas etapas, né, de implementação que eu achei muito ricas, e eu gosto muito de trabalhar com método, sou bem metódica, eu acho que facilita muito. Renato, mais uma vez, obrigada aí por compartilhar esse tamanho conhecimento com a gente aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem está aqui assistindo a gente, deixa aqui nos comentários, não deixa de dar um joinha aqui pra gente. Até o próximo programa e tchau, tchau para vocês aí. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.